Olá, pessoal! É bom degustar junto com vocês esse papo gostoso sobre leitura e livros, de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Sinta o calor desse início de verão, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E já chegando no verão, com o calor da estação mais quente do ano, que vamos compartilhar experiências sobre literatura, benefícios da leitura, histórias que emocionam e o prazer de estarmos juntos nas trilhas dessa caminhada. E também nesse espírito de festas natalinas, precisamos cultivar a tolerância e a cultura de paz como telas de proteção para a nossa civilidade. Como dizia nosso ilustre Nelson Cavaquinho, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Portanto, vamos continuar com esse papo agradável sobre literatura e, claro, convidar vocês para seguir junto conosco nessa viagem, pois a literatura é fundamental. Se nós lemos, nós temos um melhor vocabulário, podemos nos expressar melhor, podemos criticar, questionar, buscar os nossos direitos, ficamos informados sobre a situação e os momentos atuais. Não ficamos alheios nas situações e não podemos discutir ou debater. Então a leitura é de suma importância para as nossas vidas. Fundamental para a nossa formação. A leitura foi fundamental em muitos aspectos da minha vida. Para me fazer uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que tem condição de escrever um bom texto sem ter tido uma formação específica em língua portuguesa. Então, para a minha vivência profissional, a leitura é tudo. E as histórias contadas nos livros podem marcar nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida, desta edição. A dica de hoje é do escritor angolano Ondiak, o livro Os Transparentes. Uma história que gira em torno de um edifício de 7 andares em Luanda. Os personagens que vivem ali vão nos trazendo recortes da vida na capital e na maior cidade da Angola. O passado, o presente, as expectativas, os sonhos, as experiências e as dificuldades dessas pessoas nos revelam uma cidade extremamente desigual. Uma sociedade dividida entre os que se aproveitam dos muitos privilégios que têm e os que se apertam para chegar vivos ao dia seguinte. Uma pobreza reforçada pela corrupção e pela falta de interesse dos governantes, que são caricaturas da ganância nesse livro. Fora dele, você pode nos dizer. Os contrastes ficam ainda mais evidentes quando a exploração do petróleo em Luanda se intensifica e a transparência desses personagens só aumenta. Uma coisa muito legal é que Ondiak, o escritor, escreve com uma prosa quase poética. Isso deixa o livro muito bonito. Claro que nesse papo de leitura temos que considerar sempre ele o livro, na licença poética de Valcema Rodrigues. Quero ser livro, quero perceber a tinta preta escorrendo pelas páginas brancas e nuas, grafitando as letrinhas e as transformando em palavras. Será que eu irei me apaixonar pelas palavras que irão se perder nas minhas entranhas em mim? Eu quero sentir o roçar das mãos dos leitores, tocando com suavidade e intimidade, folha por folha, escutando a voz do livro. Eu quero possuir a capa grossa, colorida, atraente. Eu quero ser lido, publicado e apreciado. Eu quero emprestar vida ao amontoado de palavras, ser instigante, reflexivo, indagador, adentrando ao mundo de cada leitor. Eu quero te retirar daqui, do seu conforto e te fazer voar para o mundo literário da fantasia, descobrir segredos e conhecer lugares distantes. Eu sou especial, simples, prático, funciono sem fio, sem bateria,
sem circuitos eletrônicos, possa ser usado por qualquer um. Basta abrir-me. Quero ficar aí, quietinho, quietinho, nas prateleiras, nas livrarias, nas bibliotecas, escutando os suspiros, os assuntos e os gemidos dos leitores. E para a entrevista desta semana, a nossa convidada é a professora Amélia Almeida. Ela é professora de língua portuguesa e trabalha na escola José de Caldas Brito, que fica no bairro Araçá, aqui em Linhares, ligada à rede estadual de ensino. Através de um bate-papo leve e muito prazeroso, alinhavamos uma conversa sobre suas experiências como leitora, sua postura como professora que incentiva os alunos ao contato com os livros e, claro, sobre o poder do hábito da leitura. Para você desenvolver o hábito da leitura, primeiramente você tem que desenvolver o gosto pela leitura. Porque a partir do momento que você desenvolve o gosto, que você começa a ler um bom livro, você adquire o hábito automaticamente. Isso é uma coisa normal. Então o que eu digo é o seguinte, quer viajar, não tem dinheiro, pega um bom livro, leia. Com certeza você fará uma ótima viagem. É com as palavras da professora Amélia que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Pessoal, já que o hábito da leitura nos proporciona tantos benefícios, eu quero convidar vocês para seguir algumas regrinhas básicas no seu dia a dia, na companhia dos livros e para curtir o verão. Então vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. E então, pessoal, quero convidar vocês para compartilhar comigo a prazerosa experiência da leitura de livros. Adquirindo esse contato gostoso, eu tenho certeza de que vocês vão vivenciar experiências muito legais. Vamos então para a primeira dica. Leia textos, revistas e livros a respeito dos temas que você mais gosta. Isso para estimular você a ler mais depois. Diversifique as fontes de leitura para ampliar de forma gradativa seu repertório. E como a segunda dica, procure carregar livros ou revistas com você, para onde quer que vá. Aproveite o tempo livre para ler no intervalo do almoço, no consultório médico, na fila do banco e no ônibus. E em outros momentos em que sentir que não tem o que fazer. Já na nossa terceira dica, estabeleça um horário ou um dia da semana para ler. Assim, essa prática fará parte da sua rotina diária e semanal. Nesses momentos, deixe de lado o celular, não acesse as redes sociais e esqueça um pouco o mundo lá fora. É seu momento de abstração e de leitura. E na nossa quarta e última dica de livro, evite ler deitado na cama ou em outros locais de descanso, pois essa postura pode contribuir para que o sono venha. Procure locais confortáveis para o ato da leitura, mas que não provoquem excesso de relaxamento físico, pois pode ocasionar a presença do sono. E então, alguma dificuldade? Tenho certeza que vocês não terão, de que não é tão complicado assim. Procura relaxar, siga essas 4 dicas básicas e permita que o livro faça parte da sua vida. E se o assunto é adquirir o hábito da leitura, vamos seguir juntos a dica do professor e escritor Luciano Máximo, na nossa dica de livro. Hoje eu vim trazer a dica de um livro para você, que é o livro que foi o primeiro livro que eu li na minha vida. O nome dele aqui é Chamado Selvagem, livro de Jack London, um escritor norte-americano. Escreveu esse livro em 1903. E para você que ainda não tem o hábito de ler, eu indico esse livro aqui, porque para mim funcionou como um livro que abriu minha mente para ler outras literaturas, outros livros. Então foi o primeiro livro que eu li na minha vida e através dele eu senti a curiosidade de ler outros livros, né? É um livro muito bom, conta a história aqui de um cachorro de nome Book, que era um cachorro doméstico que vivia no conforto da sua casa, sob os cuidados e o amor do seu dono, mas ele, por uma eventualidade da vida, ele foi vendido para puxar trenó na neve, e é aí que se dá a história interessante desse cachorro, todo o processo, o sofrimento que ele passou para se adequar àquela vida inóspita, né, na neve.
com vários cachorros. Então os personagens são todos cachorros com suas personalidades. Quem gosta de animal com certeza vai se identificar muito com esse livro aqui, na história desse cachorro Book. E mostra toda a sua trajetória de adaptação à neve, o sofrimento dele, e de um final muito interessante, que eu não vou falar aqui, para que você possa adquirir esse livro e descobrir um final muito interessante desse livro aqui. Com certeza, se você não tem o hábito de ler, não deve começar por livros muito... Esse aqui é um livro mais fino, um livro que você vai conseguir ler com tranquilidade e de forma agradável. Então, é o que eu indico para você aqui, Chamado Selvagem, de Jack London. E direto de Londres, na Inglaterra, vamos assistir juntos a nossa coluna Literatura em Gotas, com a nossa correspondente convidada, Winnie Pereira. Seja bem-vinda, Winnie. Olá, amigos do Sim para a Literatura. Estamos de volta com a sua correspondente direto de Londres, dessa vez para falar sobre o Dia do Livro. Todo ano, nós, apaixonados pela literatura, comemoramos o Dia Nacional do Livro no dia 29 de outubro, ou seja, mês passado. Aliás, para quem não sabe, essa data também é a data de aniversário do projeto O Prazer da Leitura. Contudo, vocês sabem de onde surgiu essa data? O Dia Nacional do Livro surgiu em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional, no dia 28 de outubro de 1810, pela coroa portuguesa. Em 1808, Dom João VI e toda a sua cúpula, trouxeram para o Brasil dezenas de milhares de peças do acervo da Biblioteca Real Portuguesa. Com essa transferência de acervo, foi inaugurada então a Biblioteca Nacional do Brasil em 1810. Além de livros, foram trazidos também manuscritos, mapas, estampas, moedas e medalhas. Além do Dia Nacional do Livro, os aficionados por literatura também podem celebrar anualmente o Dia Internacional do Livro. Essa data comemorativa foi celebrada inicialmente no dia 5 de outubro de 1926, na Catalunha, na Espanha, em homenagem ao autor Miguel de Cervantes, que é o criador do memorável e inesquecível Dom Quixote. Desde 1995, contudo, a Unesco mudou a data do Dia Mundial do Livro para ser celebrado no dia 23 de abril. A data é simbólica e homenageia o dia da morte de 3 grandes escritores da história, que são William Shakespeare, o próprio Miguel de Cervantes e o autor peruano Inca Garcilaso de la Vega. Para falar de quem tem os livros como companheiros do dia a dia, vamos assistir a nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Vamos que vamos! Se você acha difícil ler um livro por mês, imagina 128 em um ano. Parece impossível, né? Mas Wendel Lopes conseguiu. São 100 páginas por dia. E essa rotina começou bem cedo. Ele tinha 10 anos quando leu o primeiro livro, A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. De lá pra cá, não parou mais. E aí, quando você tem uma leitura boa, prazerosa, que no meu caso foi nesse primeiro livro que eu tive contato, do Pedro Bandeira, isso faz com que você queira buscar sempre algo mais. E aí isso te faz um devorador de livros. Você está sempre buscando essa fonte de prazer, que é assim que eu encaro a leitura. Ele é servidor público, casado e ainda estuda todos os dias. Atualmente está lendo 5 livros ao mesmo tempo. Vai da fantasia às narrações da história, viaja pelo centro da Terra e no virar da página já está se aventurando pelo espaço. O devorador de livros não para. E olha que ele ainda participa de 4 grupos de leitura. Como eu leio por prazer, é algo natural. Então você conclui uma leitura, mas você já tem uma fila de espera, que é o que eu chamo. Então assim, você está lendo um, mas você já tem 2, 3, 4 que você, por indicações, por ter contato numa ação publicitária da própria livraria, você desperta esse interesse na leitura. Wendel garante, bem mais que leis que promovam a prática da leitura, um incentivo deve começar dentro de casa, dentro da sala de aula. A lei incentiva alguns tipos de comportamento. No caso da leitura, um preço mais acessível das obras, um investimento do Estado para disponibilizar essas obras, sejam por meio de biblioteca, sejam por meio de ações que despertem o interesse das pessoas. Então, assim, eu acho que é um pouco cultural. Nós precisamos amadurecer pouco a pouco para que desperte nas pessoas esse interesse pela leitura. E fortalecendo vínculos dos livros e das histórias contadas em suas páginas com as novas gerações,
vamos dar vez e voz aos alunos da Escola Roberto Calmon, que fica aqui em Linhares, no bairro Aviso, na nossa coluna Participação de Telespectadores. E a gente precisa da leitura quando a gente vai a algum lugar para perceber a comunicação de alguém conosco. A gente precisa desse hábito da leitura. Então, para mim, eu acho que a pessoa que não tem a leitura, ela não vai ser uma pessoa vitoriosa. Enriquece o vocabulário, você se aprofunda mais nas histórias. E é bom, né? Sempre você está lendo nos momentos, nas horas vagas. A gente adquire conhecimento e se diverte aprendendo. E dá para passar tempo e... Olha, é através da leitura que se adquire conhecimento e é o conhecimento que faz com que as pessoas melhorem seu comportamento e desenvolvam o país. É com a força da palavra do professor Cizenando Carvalho que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Amélia Almeida. Vamos que vamos! Para a gente começar essa conversa e tal, como é que a leitura aconteceu na sua vida? Foi lá na infância? Foi através da sua família? Foi uma professora que marcou esse início seu? Como é que foi? Não foi através da minha família, porque a minha família é muito grande, meus pais humildes, não são alfabetizados e eu tive contato com a leitura na escola mesmo. Então lá é que eu tive acesso aos livros, que eu não tinha em casa, e eu gostava muito de ler, e eu percebi isso, então eu pegava livro, levava para casa. E teve um professor, uma professora que marcou essa trajetória sua, esse início lá? Olha, não teve. Acho que todos os professores de português me incentivavam muito, sabe? Para falar um nome específico, não dá, porque eles sabiam que eu gostava de ler, perceberam isso, então me incentivavam, me indicavam os títulos dos livros, eu pegava, levava. Era assim que acontecia. Tem um livro lá desse início seu que você lembra, de um personagem assim que marcou esse início? Olha, tem um livro sim, que é Poliana. Então este Poliana livro... Menina? Poliana Menina. Nossa, eu me encantei. Eu sei. Eu acho que essa semelhança entre mim e a personagem é que me faz lembrar tanto do livro. Porque como a Poliana, uma menina de 11 anos... Um otimismo exatamente, exagerado. Um otimismo exagerado, que tudo para ela era motivo de alegria, ela nunca estava triste, com qualquer coisa que acontecia, ela via um motivo para sorrir. Então, eu sou uma pessoa muito positiva, sabe? Então, eu não vejo motivo para ficar triste, embora a gente saiba que existam muitas coisas que aconteçam. Tem os conflitos, eu sempre me lembro da Poliana, sabe? A Poliana menina, ela sempre arrumava um motivo para ressignificar a tristeza, né? Exatamente. E buscar algo de positivo naquilo. Você chegou a ler Poliana Moça? Que a Poliana Moça veio depois. Não, professor. Né? Eu sei que tem, mas eu não cheguei a ler. Eu queria ter lido, mas eu não li. Tem uma geração que foi toda ela marcada por Poliana menina, né? Foi. E também tem uma questão de que, como eu era menina, eu acabei me apaixonando por uma personagem menina, né, também, que tinha a ver comigo. Por ela ser simples, humilde. A história dela é uma história que comove a gente. É uma menina que, em momento algum, ela se deixa bater. E qualquer pessoa de qualquer idade pode ler e tirar daquilo uma lição para a sua própria vida. Porque, na verdade, a vida é assim, né, Amélia? É a questão dos altos e baixos. E a capacidade que a gente tem de levantar de novo é que significa pra gente, né? Porque depois que você cai, fica muito difícil, né? Exatamente. Ô Amélia, a leitura contribui para isso? Para ressignificar a vida da gente? Para dar novos significados? Nossa, e muito. Eu, por exemplo, eu falo assim, que foi por meio da leitura que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Eu não tinha percebido o tanto que eu já li. Sabe? Às vezes a gente vai lendo e a gente não para pensar. Será que essas leituras que eu tenho feito, elas contribuíram para a minha formação como ser humano? Sim, porque os jovens hoje, eles leem muito, mas eles não procuram bons textos. E eu penso que na minha época, como da sua, eu acredito, a gente buscava, assim, textos bons para ler, bons livros. Então, além desse livro aí de Poliana, por exemplo, tem outros livros que eu li e que estão marcados assim, na minha memória, que eu
falo com meus alunos para lerem, aqueles livros da coleção Vagalume, O Menino de Asas, O Caso da Borboleta Atília. Exatamente. Então, esses livros assim, sabe? Foi uma coleção marcante para uma geração e que eram acessíveis, né? Eram fáceis de você adquirir. A Ilha Perdida. Então, esses livros, se a gente começava a ler, a gente não queria parar. Então, era muito gratificante você se envolver no livro. Porque eu penso assim, que o livro é uma morada, onde a gente passa a habitar quando começa a ler. Então, para mim, isso é leitura de entretenimento, de lazer, e que também acaba nos formando de alguma forma para o futuro, para ser o que somos, né? Tem livros que tocam muito também, já desde a infância, adolescência, a questão dos valores, do comportamento ético, né? A leitura contribui com isso também. Ajuda nós, nos tornar as pessoas mais sensíveis na relação com as outras pessoas. A leitura e as histórias contadas nos livros nos ajudam a ser mais humanos? Sim, professor. Como é que você percebe isso? Bastante. Igual, por exemplo, um livro também que me tocou, que eu já fui ler acho que os meus 20 e poucos anos, né? Que é o Diário de Anne Frank. Diário de Anne Frank. Um livro assim, que eu comecei a ler... É outro livro que marcou uma geração também. Eu comecei a ler, eu não conseguia parar. E me tocava muito, e eu chorava ao ler a história da menina. Então, eu até passo... O sofrimento dela, mas também a solidariedade das pessoas, né? Exatamente. Então, isso faz com que nós sejamos mais humanos, sabe? Mais solidários um com o outro. Agora mesmo na escola, quando eu estava trabalhando o projeto de leitura, eu pedi aos alunos que produzissem uma paródia em cima dos valores, igual, por exemplo, a questão do respeito, a questão da disciplina, do amor, da solidariedade. Então, assim, temas que são importantes para o nosso dia a dia. Então, nós selecionamos os livros que tinham esses assuntos e, a partir daí, nós produzimos paródias. E ficaram umas paródias muito bacanas. Naquele encontro que nós fizemos na sua escola lá, eu vi você sugerindo para a menina que roubava livros. Isso. Que também é uma história muito bacana, onde a leitura, no ambiente de guerra, né, de sofrimento, de destruição, a leitura acaba sendo um lenitivo ali, né? Acaba sendo um ponto de equilíbrio na vida daquelas pessoas. Pois é, então eu vejo a leitura dessa forma. Então a leitura ela pode ser também uma forma da gente fugir das coisas ruins da vida. Então, eu vejo a leitura... Essa casca assim, dura que fica criando no entorno da gente, né? E algumas vezes, quando você está triste, você pode se apegar a um livro, se é uma boa história, você se envolve de uma forma e começa a dialogar com os personagens da história. Então, eu acho isso bacana, porque a leitura é um verdadeiro diálogo. Você conversa com os personagens, conversa com o autor, então você troca ideias e vai aprendendo cada vez mais. Diz que o estágio melhor da leitura é quando você discorda do autor, né? Por exemplo, no final do livro, você gostaria que fosse o outro final, né? Assim? Exatamente. E às vezes você fica triste, né? Quando aquele final não é o que você gostaria. Muitas vezes o personagem pelo qual você se apaixona, o personagem morre no final da história, né? E a gente quer que a pessoa continue, né? Então, eu acho que tem tudo isso. Como é que foi o seu hábito de leitura contribuiu para você estudar letras e depois se tornar professora, Amélia? Olha bem, professor, contribuiu muito. Porque se eu não fosse a leitora que eu era na época, o tanto que eu lia, eu não teria conseguido passar no vestibular da UFES em 2000 e... Ai, desculpa. Quando você fez o curso de letras na UFES, fez o vestibular. Eu não teria conseguido, sabe? Porque, na verdade, eu trabalhava em um hospital, meu primeiro trabalho. E quando eu saí desse trabalho, que eu fui tentar o vestibular, eu tentei o vestibular de biologia. Só que eu não consegui passar por causa das matérias exatas. Então, no segundo vestibular, eu resolvi optar por letras. Por quê? Porque eu lia muito, eu gostava muito de ler, e eu não tinha condições de pagar um cursinho. E aí, o curso de letras, eu pensei, como eu leio muito, eu gosto de ler, eu vou conseguir estudar sozinha e passar. E foi o que aconteceu. Então, se eu não tivesse lido tanto como eu lia, já tinha uma base muito boa que me ajudou a passar no vestibular assim, com muita facilidade, porque eu já conseguia interpretar os conteúdos, entender. E isso me ajudou muito, sabe? A partir dessa trajetória sua como professora, Amélia, qual é o real papel do professor no estímulo ao hábito da leitura na escola? O papel é imenso, eu penso, que o professor que não lê, ele não tem condições de incentivar seus alunos. Ele precisa ler, ele precisa passar o seu amor pela leitura. Porque, para mim, leitura é vida.
Você não existe completamente se você não lê. Quando a gente fala em leitura, a gente pensa somente nos livros paradidáticos, nos livros literários, mas não é bem assim. Né? A gente lê muitas outras coisas. A gente pega o celular, por exemplo, e começa a ler ali as informações, começa a ler um texto que vai trazer uma lição de vida, uma notícia. Então, assim, textos informativos que vão te informar e vai fazer com que você... Em que mundo que você está vivendo. Exatamente. Textos que vão te informar e vão fazer você ser uma pessoa melhor, uma pessoa crítica, uma pessoa capaz de ter atitudes críticas, de indagar as coisas que estão acontecendo. Então, eu procuro ler e passar isso para os meus alunos. Sempre que eu leio as notícias, eu costumo levar para a sala de aula e falar, gente, não perca tanto tempo assim com bate-papo de WhatsApp, Facebook, aproveitem esse tempo para ler, porque vai chegar um tempo que vocês não vão ter esse tempo mais para leitura, porque a vida é tão corrida, então a vida de vocês hoje, ela tem esse tempo que vocês poderiam estar usando para formar uma ler. base de leitura. Exatamente. Agora, que vai servir muito no futuro. Exatamente. Aí eu penso assim, que os alunos da escola particular, eles leem muito mais, porque eles têm uma biblioteca boa, um acervo grande, e com livros que atraem. Hoje, nas nossas bibliotecas públicas, a gente não tem muito isso. Por causa disso que eu acabei desenvolvendo com meus alunos o projeto de leitura junto com a gincana literária. Então, assim, esses livros vão ajudá-los a mais tarde estar competindo em qualquer vestibular com os alunos das escolas particulares que têm muito acesso aos livros. Então, a leitura é que vai fazer diferença na vida deles. É isso que eu penso. Até para atividade, para você desenvolver a atividade profissional nos últimos anos, em qualquer área da atividade profissional, o profissional que é bem informado, que tem uma facilidade de verbalização, que tem conteúdo mental para passar para a sua equipe, para os seus pares, ele é muito mais respeitado do que o profissional que não tem isso, né? Pois é, o que eu penso é assim, a leitura, ela é capaz de promover uma autonomia no aluno. Por quê? O aluno que lê, ele é capaz de fazer o quê? Ele é capaz, na sala de aula, ele interpretar os textos, ele fazer qualquer tipo de tarefa sozinho. E em casa também. Ele vai buscar, ele vai pesquisar, ele não vai ficar um aluno dependente dos seus pais. Então, o que a gente vê é que tem muitos alunos que são dependentes. Então, o que está faltando? Está faltando essa leitura. A leitura ajuda a construir essa autonomia, né? Com certeza, de você professor. Seguir sua própria trajetória. Com certeza. Né, Amélia? Pode falar. Isso acaba implicando no desempenho escolar. Em todas as áreas do conhecimento. Todas as áreas. Né? Inclusive na área de exatas. Todas as áreas. Porque aquele aluno que lê, ele lê bastante, ele acaba conseguindo transpor essas barreiras, sabe, que tem na sala de aula, até mesmo de entender um texto, de poder falar. Hoje a gente percebe que os alunos têm muito enunciado de uma questão e de saber falar. O aluno tem medo de abrir a boca, de falar qualquer coisa. A gente tem muita dificuldade de promover um bate-papo bacana na sala de aula, às vezes, porque é apenas os mesmos alunos que acabam falando. E os alunos que leem, eles têm maior facilidade, a gente percebe isso. Obrigado por ter vindo. Tá bom, Amélia? Eu que agradeço, Obrigado mesmo. Professor. Pois é, pessoal. E para falar que não falamos das flores, tem gente famosa falando de leitura. Acompanhe junto comigo. Eu acho a força da literatura muito grande, assim, me pegou junto com a música, com o rock, desde garoto, e eu acho que é muito importante. Eu acho que o conhecimento verdadeiro que a gente tem de si mesmo e das coisas está muito na literatura. Eu acho muito importante ler, é tão importante quanto ouvir música, e recomendo a todo mundo que fique ligado, que é uma coisa que às vezes as pessoas deixam de fazer, tem preguiça, mas é um mundo maravilhoso. A magia do livro, você abre ali e ele te pega. E é com as palavras de Tony Belotto que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.